que é a mente? Se a gente imaginar, como a gente está vendo ali naquela imagem, um senhor brincando com um netinho de construir um castelo de areia. Quem nunca gostou de brincar e construir um castelo de areia? Então a gente pode fazer uma analogia muito simples, mas que pode ajudar a gente a explicar o que é a mente. A areia da praia, imaginamos que a areia da praia é o espírito, é a energia da qual todas as coisas são feitas. Que vem um artista, um escultor de areia, e tem a ideia, e ele utiliza as mãos dele para dar forma, para desenhar a sua escultura. E essa ideia, as mãos que o artista utiliza, é a mente. A água da praia seriam os sentimentos. E o resultado de tudo isso é a manifestação da realidade física. Então, a energia espiritual é a areia, as mãos e as ideias do artista são a mente, a água da praia são os sentimentos. Por que os sentimentos? Porque a água é aquela que aglutina. Quando a gente deseja algo e a gente envolve o nosso sentimento, a energia do amor naquilo, a energia da vontade, da fé, do desejo, aquilo faz com que as partículas, os átomos, se aglutinem para a realização daquilo que a gente deseja. A gente pode pensar também que aquilo que o Einstein disse, de que o espírito é energia sutil, ou seja, o espírito é a matéria rarefeita e a matéria é o espírito condensado. A gente pode imaginar os estados da água. Se a gente pegar a água e congelar, e a gente pegar um cubinho de gelo, é como se a gente tivesse ali o estado físico da matéria. E quando a gente liquefizer e colocar para evaporar aquela água, a gente vai transformar aquilo no que a gente poderia dizer que é o espírito. Mas a essência continua a mesma, porque vai continuar sempre H2O. Da mesma forma, é a nossa realidade. A mente tem duas funções básicas. A primeira delas é perceber a realidade que vem até nós. E a segunda é criar essa realidade. Ou seja, nós temos uma lente com a qual nós vemos o mundo. Essa lente a gente pode chamar que é o nosso sistema de crenças. Para a gente falar sobre o sistema de crenças, vou contar uma breve história para vocês. Uma dama convidou um senhor para jantar na casa dela. Estava um jantar muito agradável, à luz de velas, e a conversa estava fluindo muito bem, mas o rapaz estava encasquetado, ele ficou muito curioso com uma situação. Ele viu que naquela mesa maravilhosa, ela havia servido um peixe numa travessa enorme, só que ele estava sem a cabeça. E aí no final do jantar ele não resistiu. Ele chegou para ela e perguntou: olha, o jantar está maravilhoso, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é a pergunta? Por que você serviu o peixe sem a cabeça? Ele estava o corpo inteiro, mas estava sem a cabeça. Aí a dama disse: bom, eu não sei, mas quem me ensinou assim foi a minha mãe. E ela resolveu ir até a mãe dela para perguntar, porque ela tinha ensinado a fazer o peixe daquela forma. E elas chegaram na mãe dela e ela disse: bom, eu também não sei, mas quem me ensinou foi a sua avó. Até chegarem na bisavó daquela dama que tinha servido o peixe sem cabeça. E quando perguntaram por que ela fazia daquela forma, ela respondeu: na minha época, nós passávamos por muita dificuldade. E a gente só tinha travessas pequenas em casa. Então, a gente servia o peixe sem a cabeça. O que essa história vem nos ensinar? Vem ensinar que, muitas vezes, nós trazemos da nossa família, da sociedade,
sociedade, da escola e da religião, padrões que foram passados ao longo da história, ao longo das gerações. Quando esse padrão foi criado, ele era necessário, mas quando ele chegou até nós, talvez ele não seja mais necessário. E esses padrões vêm através da nossa mente a fazer parte da nossa personalidade. Então essa é uma história para a gente entender a primeira função da mente, que é perceber a realidade. E a segunda função, da qual nós vamos falar, é a criação da realidade. Existem duas formas da gente perceber a realidade. A primeira e a mais comum que a gente utiliza é através do ego negativo. O ego negativo diz para nós o seguinte: nós somos um corpo material. Se nós somos um corpo material, eu sou diferente de você. Para eu sobreviver nesse mundo competitivo, nessa selva, eu preciso disputar com você. Eu não compartilho as coisas com você. Eu preciso vencer sempre. E outra coisa, para que eu consiga as minhas coisas, eu preciso buscá-las. Eu estou sempre insatisfeito. Por mais que eu alcance os meus objetivos, eu estou sempre insatisfeito e com medo da mudança. Essa concepção diz que o nosso espírito está separado da matéria. A segunda forma de nós concebermos a realidade é a consciência crística. A consciência crística diz, e a física quântica comprova hoje, se nós pegarmos um microscópio de laboratório, nós vamos observar que existem muito mais espaços vazios do que átomos entre nós, o que significa que nós estamos unidos pela teia cósmica. Se nós estamos unidos, a primeira consequência disso é que eu sou o outro. Nós somos um de fato. E disso faz germinar, faz brotar o sentimento de amor. E a partir do amor, as demais virtudes, a fé, o desapego, a sabedoria, a humildade, o que gera em nós um sentimento de gratidão. Por mais que nós não tenhamos aquilo que nossa mente deseja, nós somos gratos por aquilo que a vida nos oferece. E esse sentimento de gratidão é que vai nos dar a abertura para as mudanças. A gente ouve muito falar quando alguma coisa que a gente não quer acontece, alguma coisa que a gente não gosta, algo ruim, que a gente diz que é ruim, acontece, a gente tem o costume de dizer assim: é a vida, né? Que vem de uma frase da língua francesa, c'est la vie. A gente está muito acostumado a ouvir isso. Ora, a vida possui uma personalidade. Nós que criamos a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas palavras e atos, a gente percebe que a gente pode mudar. Então, o primeiro passo para mudar a realidade é a humildade que nós criamos esta vida que nós estamos vivendo. E aí a gente percebe que nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a própria condição divina do homem. Se eu tenho a habilidade de escolher, se eu tenho a habilidade de criar a minha vida, logo eu sou Deus da minha vida. Essa é a própria condição de divindade que nós temos. E contrapondo a essa consciência de que nós criamos a realidade, que na psicologia transpessoal é chamada de consciência causal, existe aquilo que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, que é a consciência de vítima. A gente sempre acredita que nós somos vítimas das situações, que nós somos vítimas da escola, que os nossos pais são culpados por todos os nossos sofrimentos,
que a escola que fez a gente assim, que criou preconceitos e que não deixa a gente crescer. Mas a gente sabe hoje que isso não é verdade. Nós não somos vítima da realidade, nós somos criadores dessa realidade. Então, a partir desse momento, nós temos a consciência de que nós vivemos numa teia cósmica e que nós somos co-criadores, nós somos corresponsáveis pela criação da realidade que a gente vive. Existe uma grande diferença entre, no momento que a gente está percebendo a realidade, entre reagir e responder. Reagir é instintivo, ou seja, eu estou no meu trabalho, eu tenho uma discussão com o meu chefe e não gosto de alguma coisa que ele falou. Qual a primeira reação que eu tenho? De repente eu sou ríspido ou eu fico chateado com aquela situação. Se eu estivesse naquela mesma situação, mas ao invés de reagir, ou seja, eu estivesse competindo, eu quisesse vencer aquela situação, mas ao invés disso eu respondesse, ao invés de ter uma resposta ríspida, eu iria refletir sobre o que o meu chefe está falando, ia ver se ele está falando algo concreto. Se fosse concreto, eu ia procurar melhorar, e se não fosse, eu ia tentar conversar com ele, dialogar de forma educada. Isso em todas as situações da nossa vida. No avião, quando o piloto não precisa ter o comando da nave, da aeronave, ele deixa no piloto automático. Nós temos a mente subconsciente. Essa mente subconsciente, ela funciona 24 horas por dia. E muitas vezes, quando a gente não está consciente, quando a gente não está senhor de nossos atos, de nossas palavras, nós deixamos a nossa mente e a nossa vida no que é chamado de piloto